A noite caía pesada sobre o interior do Maranhão. Não era só o calor abafado que se arrastava no ar como um cobertor suado. Havia algo mais naquela escuridão, uma densidade que nem os faróis do meu caminhão conseguiam romper por completo. A estrada serpenteava entre morros e matas adormecidas, e eu seguia sozinho, como de costume, levando uma carga de telhas de barro em direção a Teresina. Meu nome é José Newton. Caminhoneiro há quase 20 anos. Já cruzei esse Brasil de ponta a ponta, encarei tempestades, assaltos, noites sem dormir. Mas aquela estrada, conhecida pelos locais como Serra do Luar, sempre me deu um certo desconforto. Não era medo, exatamente. Era algo mais primitivo. Instintivo. A Serra do Luar tinha fama. Diziam que era lugar de visagem, de coisas que a gente não devia ver. Um trecho esquecido entre curvas fechadas, barrancos perigosos e mato alto que engolia o acostamento. Não havia postes de luz, nem sinal de celular. Só o ronco do motor e o ranger das suspensões me faziam companhia. A cabine estava abafada, o ar parado. Nem abrindo o vidro o vento vinha. Lembrei das histórias que os outros motoristas contavam nos postos. De vultos que atravessavam a estrada, de vozes que sussurravam nomes no breu, de caminhões que simplesmente desapareciam. Sempre fui cético. Quem vive na estrada não pode se dar ao luxo de acreditar em todo conto que escuta. Mas naquela noite, algo estava diferente. O tempo parecia estagnado. Até o som do motor parecia mais baixo do que deveria ser. Passei a mão na testa suada. O relógio digital marcava 3h12 da madrugada. Foi então que vi, lá, no meio da pista, um homem. Estava parado, de costas, completamente imóvel, como se tivesse brotado do asfalto. O coração disparou no peito. Apertei o freio com força, e as telhas na carroceria tilintaram perigosamente, ameaçando se soltar. O caminhão parou a poucos metros dele. A luz dos faróis iluminava sua silhueta magra, o tecido da camisa colado ao corpo pelo suor ou pela umidade da serra. Baixei o vidro com um rangido e gritei: "Ô, parceiro, tá maluco? Vai acabar morrendo aí no meio da estrada." Ele começou a virar o rosto. Devagar. Mas quando o fez, algo dentro de mim se quebrou. Não havia rosto. Nada. Nem olhos. Nem boca. Nem nariz. Apenas uma extensão lisa de pele, como se alguém tivesse passado a mão e apagado tudo que fazia dele humano. Um arrepio me subiu pelas costas. Travei as portas num estalo. O homem começou a caminhar em minha direção, sem pressa, como se soubesse que eu não tinha para onde correr. "Que porra é essa?" murmurei, engatando a marcha com mãos trêmulas e pisando fundo. O caminhão rugiu e avançou. Passei por ele, o coração martelando feito martelo em lata. Olhei rapidamente pelo retrovisor. Ele já não estava mais na pista. O sangue gelou. Dei outra olhada. Estava na carroceria. Imóvel. De pé. Como se fosse parte da carga. Acelerei ainda mais. A serra zigue-zagueava e a direção puxava, nervosa. A estrada parecia mais estreita, mais escura, mais viva. O suor escorria do meu rosto, mas eu não conseguia parar de olhar o espelho. Nada. Outra olhada. E lá estava ele. Sobre o capô. Deitado de costas, com a cabeça virada para mim, batendo lentamente com a palma da mão no vidro. Toque, toque, toque. Cada batida ressoava dentro do meu peito como um aviso. Uma contagem regressiva. Soltei um grito abafado e apertei o volante com força. As mãos tremiam, a garganta secava, e meu corpo parecia prestes a explodir em pânico. Então, sem aviso, ouvi a voz. Mas não vinha do rádio, nem do lado de fora. Era dentro da minha cabeça. "Você viu. Agora você pertence à estrada." Aquela voz, fria, íntima, sem tom, sem origem, perfurou minha mente como uma lâmina molhada. "Você viu. Agora você pertence à estrada." Eu gritava por dentro, mas minha boca não se abria. Um nó sufocava minha garganta, e as mãos no volante já não obedeciam direito. O caminhão chacoalhava nas curvas fechadas da serra,
como se estivesse sendo puxado por alguma força invisível que conhecia cada palmo daquele caminho. O rádio, que até então estava mudo, estalou sozinho. Um chiado baixo, como o de uma velha vitrola empoeirada, invadiu a cabine. Em seguida, uma música antiga começou a tocar. Daquelas de dor de cotovelo, letra arrastada, voz engasgada. Uma canção que minha mãe ouvia no rádio de pilha quando eu era menino. Era como se aquela música estivesse viva, zombando de mim, me prendendo naquele instante. Olhei de novo para o capô. Estava vazio. Mas havia marcas. Impressões de mãos úmidas no vidro, como se algo, ou alguém, tivesse mesmo estado ali. E a parte mais absurda era que, mesmo com o vento da estrada, aquelas marcas não secavam. As palavras ecoavam de novo dentro de mim. Você pertence à estrada. Apertei os olhos. Queria acordar, queria estar sonhando. Mas a estrada seguia. E eu também. Levei quase 1 hora até encontrar algum sinal de civilização. As luzes do posto à beira da pista surgiram como uma promessa de salvação. Estacionei o caminhão com um tranco e desliguei o motor. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Como se tudo ainda estivesse suspenso no ar. Desci tremendo. O calor da madrugada ainda estava ali, mas eu suava como se tivesse saído de um freezer. Um frentista jovem, magro, com cara de quem viu muita coisa e preferia não comentar nenhuma, se aproximou devagar. Me olhou de cima a baixo, franzindo a testa. Tudo certo, senhor? O senhor está branco. Parece que viu alma penada. Eu engasguei. Tinha um homem. No meio da estrada. Sem rosto. Ele ficou em silêncio. Respirou fundo, coçou a nuca como quem já sabia o que vinha. Serra do Luar? Assenti com um movimento quase imperceptível de cabeça. Já vi gente que nem voltou, ele disse, com a voz mais baixa, quase respeitosa. O senhor deu sorte. Sorte? Repeti, com a garganta seca. É. Ele só marca quem ainda tem algo a perder. Essas palavras ficaram presas em mim. O que ele queria dizer com isso? Que tipo de marca era aquela? E eu ainda tinha algo a perder? Olhei para o retrovisor do posto, preso a uma das colunas de sustentação. Meu coração parou por um segundo. Atrás de mim, a sombra de um homem parado. Silencioso. Imóvel. Apenas a silhueta. Como se fosse parte do meu reflexo, um contorno que não me pertencia. Virei com um impulso instintivo. Não havia ninguém. O frentista nem se virou. Parecia saber que eu não encontraria nada. Tentei rir. Tentei dizer a mim mesmo que era o cansaço, que eu precisava dormir. Mas até o cheiro do diesel parecia diferente naquela madrugada. Denso. Azedo. E, desde então, toda vez que dirijo sozinho à noite, sinto. Eu sinto que tem algo a mais ali comigo. Um silêncio que pesa demais, um frio que vem mesmo em noite quente. E, sempre que passo perto de um espelho, mesmo que de relance, uma parte de mim hesita. Porque, um dia, eu posso olhar e não ver mais meu rosto. O tempo passou. 1 semana. Depois 2. A estrada me chamava de novo. É difícil explicar. Quem vive disso entende. O asfalto vira um tipo de prisão, mas também uma necessidade. Ficar parado me dava a falsa impressão de segurança, mas a mente não descansava. Eu sonhava com aquela estrada. Sonhava com aquele homem. E às vezes, com um espelho, sem reflexo. Minha mulher, Maria, notou que eu andava estranho. Eu dizia que era só o cansaço, que o calor estava demais, que dormir mal era normal. Mentira! Eu sabia que havia algo grudado em mim desde aquela madrugada. E quanto mais tempo passava, mais eu sentia. Na 3ª semana, peguei outro frete. Um trecho menor, dessa vez entre Timon e Caxias. Não passava pela Serra do Luar, e isso deveria me deixar tranquilo. Mas não deixou. Naquela primeira noite, parei em um pátio de descanso, um desses lugares improvisados, com banheiro de cimento e luz fraca. Estacionei entre 2 caminhões, deixei o motor esfriar, deitei no banco da cabine e fechei os olhos.
Mas o sono não veio. O rádio estalou. A mesma música antiga começou a tocar. Sozinha. Sentei de supetão. O rádio estava desligado. Literalmente. Eu olhava o botão, apagado. Mas a música continuava. Como se viesse de dentro da cabine, não do aparelho. Toquei a testa. Estava suando frio. Não, não de novo, murmurei. Foi então que senti a presença. Ali. Dentro. Comigo. Não vi nada. Não ouvi passos. Mas o ar mudou. A temperatura caiu, e um cheiro de mata úmida, quase podre, invadiu a cabine. Aquilo não era cheiro de floresta viva. Era de coisa enterrada, apodrecida, algo que se arrastava pela terra. Virei lentamente para o espelho retrovisor. Havia algo atrás do meu banco. Não um corpo. Uma sombra. Um escurecimento do ar. Como se a própria luz tivesse sido apagada ali. Fechei os olhos e respirei fundo. Quando abri, a sombra havia desaparecido. Mas no vidro da cabine, onde antes havia o reflexo do meu rosto, só restava uma mancha escura, embaçada. Como se meu reflexo tivesse sido apagado, só ali, só naquele ponto. Toquei o vidro com a ponta dos dedos. Gelado. Tremi inteiro. Voltei para a direção, liguei o motor sem pensar e acelerei para fora daquele lugar. A estrada estava escura, deserta, mas eu precisava estar em movimento. Parar era chamar a coisa. Parar era aceitar. Durante a viagem, comecei a notar mais sinais. Na beira da pista, vultos imóveis. Às vezes, o barulho de batidas fracas no teto da cabine. Como dedos tamborilando, marcando presença. Aos poucos, fui me convencendo de que ele não ficou na serra. Ele veio comigo. E, talvez, estivesse esperando algo. Os dias começaram a se confundir. Acordava com o rosto coberto de suor, mesmo com o ventilador ligado. Tinha a impressão de que alguém andava pelo quarto durante a noite. Pegadas leves no chão. Um sussurro que se apagava antes que eu entendesse. O relógio parava sempre às 13h12 da manhã. Maria tentava me acalmar, mas eu via no olhar dela o medo crescente. Ela dizia que eu estava dormindo mal, que estava tenso demais, que deveria tirar férias. Mas não era isso. Não era só cansaço. Era uma sensação constante de que eu não estava mais sozinho, nem quando fechava os olhos. Teve uma noite em que acordei de repente, com uma forte sensação de que alguém me observava. O quarto estava escuro, mas a luz do poste da rua projetava uma sombra longa na parede. A sombra não era minha. E se movia. Virei devagar para o espelho do guarda-roupa. Não vi nada à primeira vista. Mas então, conforme meus olhos se acostumavam à escuridão, percebi. Havia um homem lá. Parado. Dentro do espelho. Não atrás de mim, não no quarto. Dentro do espelho. Ele usava uma camisa clara, colada ao corpo pelo suor, e a pele do rosto era lisa. Sem olhos. Sem boca. Sem nada. Mas ainda assim, eu sabia que ele me encarava. Gritei. Um grito preso na garganta. Quando Maria acendeu a luz, não havia mais nada. O espelho mostrava apenas nós dois. Mas eu já não confiava nem no meu próprio reflexo. Os dias seguintes foram piores. Comecei a evitar espelhos. Evitar paradas longas. Evitar a noite. Mas o problema era que, mesmo à luz do dia, ele estava comigo. Durante uma entrega, parei para almoçar em um restaurante de beira de estrada. O lugar era simples, paredes descascadas e televisão chiando no fundo. Pedi um prato feito e fui ao banheiro antes de comer. O espelho acima da pia estava trincado. No começo, respirei aliviado. Talvez não desse para ver muita coisa. Mas quando me aproximei, vi algo que me tirou o chão. No reflexo, meu rosto estava incompleto. A pele começava a apagar meus traços. O contorno dos olhos estava mais fraco, como se estivesse sendo apagado com borracha. A boca desaparecia aos poucos. O nariz sumia. Dei um passo para trás, apavorado. O reflexo me imitou com um segundo de atraso.
Como se não fosse realmente eu. Saí correndo do banheiro, larguei o prato, a conta, tudo. Voltei pro caminhão como se estivesse fugindo de um incêndio. A única coisa que eu conseguia pensar era: ele está me transformando. A estrada me chamava, mas agora não era para trabalho. Era para posse. Ele não queria apenas me seguir. Ele queria me substituir. O caminhão tornou-se o único lugar onde eu ainda me sentia parte de mim. Não era conforto. Era costume. Era o último refúgio antes de ceder completamente àquilo que me perseguia desde a Serra do Luar. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que voltar. A sensação era como a de alguém que deixou uma porta aberta durante a madrugada. Por mais que você tranque todas as outras, aquela continua escancarada, esperando. Chamando. Não contei a Maria que estava indo. Deixei apenas um bilhete simples, com poucas palavras. Preciso acertar uma coisa. Volto logo. Mas no fundo, nós dois sabíamos que não era verdade. Peguei a estrada ao entardecer, com o coração pesando mais que a carroceria vazia. Cada quilômetro me trazia mais próximo da curva onde tudo começou. O rádio permanecia desligado. Mas a música voltou. Baixinha, como sussurro. A mesma melodia, como se a estrada cantasse para mim. Cheguei ao início da serra quando o céu já escurecia. O sol, escondido atrás das nuvens, parecia hesitar em desaparecer. Havia algo diferente no ar, uma calma forçada, como o silêncio que antecede um grito. Reduzi a marcha. Curva por curva, a estrada revelava seus fantasmas. Vi, de novo, as silhuetas na beira do asfalto. Paradas. Sem rosto. Algumas me olhavam mesmo sem olhos. Outras apenas acompanhavam minha passagem com a cabeça levemente inclinada. E então, no mesmo ponto daquela noite, lá estava ele. No meio da pista. Imóvel. Exatamente como antes. Mas dessa vez, eu não pisei no freio. Reduzi. Estacionei. Desci. A estrada estava úmida, o cheiro da mata mais forte do que nunca. Era como se tudo ali estivesse vivo. Respirando comigo. Esperando. O homem sem rosto virou-se lentamente. Mas agora, ao invés de apenas pele lisa, havia algo mais. Uma rachadura, como se sua máscara estivesse se desfazendo. E foi então que eu compreendi. Era meu rosto. Por baixo daquela pele sem traços, estava minha própria face. Pálida. Desfigurada. Apagada. Ele não queria apenas me acompanhar. Ele era eu. Ou estava se tornando. A cabeça doía. Os pensamentos se embaralhavam. Vozes ecoavam dentro de mim, todas dizendo a mesma coisa. Que eu era agora parte da estrada. Que todo homem que vê o que não devia, carrega a estrada por dentro até ela consumi-lo por inteiro. O homem sem rosto estendeu a mão. Não me ameaçou. Não correu. Apenas ofereceu aceitação. Senti o mundo girar. E então, ele desapareceu. Como fumaça, como sonho, como tudo que escapa do controle. Mas eu sabia, não era libertação. Era troca. Desde aquela noite, continuo dirigindo. Por trechos que não estão nos mapas. Por estradas que mudam de lugar. Às vezes chove onde não deveria. Às vezes o céu não muda de cor por horas. Nos postos, os frentistas me olham como se já tivessem me visto. Alguns recuam. Outros só balançam a cabeça. Já não sei quanto tempo passou. Não sei se Maria ainda me espera. Não sei se consigo lembrar direito do meu rosto. Mas em cada espelho de banheiro, cada janela, cada retrovisor, vejo uma sombra atrás de mim. E, às vezes, não vejo nada. Porque talvez, agora, seja a vez de outro caminhoneiro olhar para o mato. E ver o que não devia. Chovia fino. Daquelas chuvas persistentes que não fazem barulho, mas encharcam tudo com o passar das horas. O céu era um manto de chumbo, e a estrada parecia não ter fim. Eu sou Walter, caminhoneiro há 25 anos. Já atravessei o país mais vezes do que consigo lembrar.
Mas aquela noite era diferente. A BR estava interditada por causa de um acidente grave. Uma carreta tombada, disseram no rádio, derramando carga pela pista inteira. Sem opção, o GPS sugeriu um desvio por uma estradinha de terra. Uma rota alternativa entre Goiás e Minas, fora dos mapas tradicionais, conhecida apenas pelos locais. A chuva não ajudava, mas eu tinha um horário para cumprir. Devia ter desconfiado quando o sinal do celular sumiu. Devia ter voltado. Mas a estrada já me engolira. O atalho era estreito, ladeado por mata fechada que se curvava sobre a pista como se quisesse tapar o céu. A lama fazia o caminhão escorregar nas curvas fechadas, e a cada solavanco da suspensão eu sentia a carroceria reclamar com estalos e gemidos de madeira molhada. A luz dos faróis cortava a neblina como lâmina, mas o breu parecia mais denso do que a luz podia alcançar. Então, eu ouvi. Toque, toque, toque. O som era distinto. Cascos. Batendo contra a terra molhada. Primeiro distante, depois cada vez mais próximo. Como um cavalo trotando na escuridão. Mas quando olhei pelos espelhos, não vi nada. Só a escuridão densa se agitando sutilmente entre as árvores. Baixei o vidro. O ar úmido entrou como um sopro de cemitério. O som dos cascos agora vinha de todos os lados. A mata parecia sussurrar, viva, como se respirasse. Quem tá aí? Gritei, mais por desespero do que por esperança de resposta. Silêncio. Então, algo atravessou a estrada. Foi rápido demais para ser humano, e grande demais para ser animal comum. Saltei no freio. O caminhão derrapou na lama, a carga quase virou. Meu coração disparou. A criatura parou do outro lado da estrada. E se virou. Meus olhos demoraram para entender o que vi. Era um cavalo. Não, não era só um cavalo. Era uma criatura negra, coberta de fogo e fumaça. Não tinha cabeça. Do pescoço aberto jorrava uma labareda viva, iluminando o mato com reflexos alaranjados. As patas ardiam, e a terra sob ela se tornava cinza e esturricada. Mas o pior veio quando ela relinchou. Não era um relincho. Era um lamento humano. Um urro feminino, agudo, desesperado, vindo de dentro do fogo. Um som que não pertencia a este mundo. Minha alma se encolheu no banco. Eu estava paralisado. A criatura começou a andar em círculos ao redor do caminhão. A temperatura subiu. O para-brisa começou a embaçar por dentro. O ar ficou pesado. Sufocante. O cheiro era de enxofre, de carne queimada, de maldição antiga. O rádio chiou e ligou sozinho, passando apenas estática. As luzes do painel piscavam como se estivessem enlouquecidas. E então, o caminhão apagou. Fiquei no escuro, preso, com a criatura em chamas respirando ao meu redor. Ela parou bem em frente à cabine. As patas brilhavam como brasas. Deu um coice seco contra a lataria. O metal cedeu como papel. O segundo coice rachou o para-brisa, e eu me vi cercado de estilhaços e terror. Tentei gritar, mas minha voz saiu embargada. Comecei a chorar. Rezei em voz alta, tentando encontrar palavras que fizessem sentido. E foi então que algo ainda mais impossível aconteceu. Eu ouvi uma risada. Uma risada abafada, rouca, feminina. Mas não vinha de fora. Vinha de dentro da minha cabeça. Uma voz sussurrou entre os relinchos. Você também tem pecados, caminhoneiro. Quer pagar por eles agora? Ou prefere ser marcado para depois? A voz continuava ecoando dentro da minha cabeça. Não era apenas um som, era uma presença. Ela arranhava as paredes do meu pensamento, invadindo memórias antigas, me fazendo lembrar de coisas que eu tentava esquecer. Pequenos pecados. Erros que eu engoli com silêncio e poeira de estrada. A criatura permanecia parada diante da cabine. O calor era insuportável. O vidro trincado vibrava como se fosse estourar a qualquer instante. O ar dentro do caminhão ficou rarefeito, como se alguém tivesse sugado todo o oxigênio. E eu só tremia. Vá embora, sussurrei, com a voz falha. Por favor. Ela relinchou.
Mas o som era novamente o lamento de uma mulher. Um grito antigo, torturado, atravessando o tempo. A luz dos faróis já não existia. Só as chamas do pescoço aberto iluminavam o mato ao redor. E eu vi, por um segundo, juro que vi, rosto de gente dentro da fumaça. Rosto de mulher, com os olhos arregalados de dor. Talvez mais de um. Como se a criatura carregasse outras almas dentro de si. Como se fosse feita delas. E então, do nada, ela parou. Ficou estática, de frente para mim, como se estivesse decidindo algo. Os cascos ainda fumegavam. A respiração dela fazia o capô do caminhão tremer. E foi nesse instante que tudo congelou. Um silêncio mortal. Um segundo de suspensão no tempo. E então, um raio caiu. Rápido. Sincero. Cortando o céu como uma lâmina divina. Ele atingiu uma árvore à beira da estrada, fazendo-a explodir em faíscas e galhos carbonizados. A luz intensa invadiu o interior da cabine. A criatura se contorceu. Urrava. Um som que não era de animal nem de ser humano, mas de algo que não devia existir. Ela recuou, como se estivesse sendo empurrada pelo clarão. Deu alguns passos para trás, e o fogo do corpo vacilou. As patas perderam brilho. A fumaça engrossou, se agitando como redemoinho. E então, ela se desfez. Como se o vento tivesse soprado uma chama moribunda. O caminhão voltou a funcionar sozinho. O motor roncou como se nada tivesse acontecido. O rádio silenciou. As luzes do painel se estabilizaram. E a neblina começou a recuar. Não pensei. Não respirei. Apenas engatei a marcha e saí dali o mais rápido que pude. Não olhei para trás. Só queria alcançar um lugar com gente, luz e barulho. Quando cheguei ao posto, o céu já clareava timidamente. Ainda garoava, mas o mundo parecia mais sólido. Mais real. Desci com as pernas bambas, sentindo o suor frio escorrendo pelas costas. Um frentista se aproximou. Era um homem velho, de olhos fundos e barba grisalha. Me olhou por um instante, e sua expressão mudou. De curiosidade para pena. A capelinha das almas perdidas, você passou por ela, né? Assenti, incapaz de formar palavras. Eu vi, consegui dizer depois de algum tempo. Eu vi ela. A mula. Ela falou comigo. O velho não reagiu com surpresa. Apenas suspirou, devagar. Se falou, então marcou. O quê? Ele olhou ao redor, como quem avalia se não há mais ninguém ouvindo. Depois, se aproximou um pouco e disse: evite estrada de terra. E reze. Porque quem vê a mula e sobrevive, não esquece. E ela, não esquece também. Eu não respondi. Porque, no fundo, sabia que ele estava certo. Desde aquela madrugada, algo em mim mudou. Não consigo explicar com clareza, mas era como se parte do que eu era tivesse ficado naquela estrada. Como se um pedaço da minha alma tivesse sido arrancado e arrastado pela névoa junto com aquela coisa. Nos primeiros dias, achei que era só o susto. Dormia mal, pulava com qualquer barulho, evitava o noticiário. Até desliguei o rádio do caminhão. Mas não era só isso. Começou devagar. A sombra atrás de mim no espelho demorava meio segundo a mais para se mover. O cheiro de enxofre, fraco, surgia mesmo com as janelas abertas. E à noite, eu escutava o som. O mesmo som. Toque, toque, toque. Os cascos. Mas agora não vinham do lado de fora. Eles vinham de dentro. Da minha mente. Do fundo da minha nuca. Como se a marca dela estivesse se enraizando no meu corpo. Maria, minha esposa, notou. Perguntou por que eu não comia direito, porque eu passava as noites sentado na varanda, encarando o escuro como se esperasse alguma coisa. Eu dizia que era só cansaço da viagem. Mas a verdade é que eu tinha medo de dormir. Porque nos meus sonhos, ela voltava. Sempre igual. A mata sufocante. A estrada molhada. A criatura parada à minha frente. Mas agora, ela não rugia nem me atacava. Ela esperava. Sempre olhando, sem olhos. Sempre ardendo, sem carne.
E cada vez mais próxima. Numa dessas noites, acordei ofegante. O suor empapava minha camisa, e o ar do quarto parecia denso, pesado como fumaça. Me levantei cambaleando e fui até o banheiro. Abri a torneira e lavei o rosto. Quando levantei a cabeça para o espelho, por um instante, vi as marcas. No meu pescoço. Cicatrizes em forma de ferradura. 4. Do lado esquerdo. Como se um casco em brasa tivesse me tocado ali. Pisado em mim. Toquei, apavorado. A pele estava quente. Pisquei. E as marcas desapareceram. Mas eu sabia que não era imaginação. No fundo dos meus olhos, dentro do espelho, havia algo a mais. Como se uma parte do fogo dela estivesse escondida ali. Como se, aos poucos, ela estivesse me habitando. No dia seguinte, larguei a rota. Liguei para o patrão e inventei uma desculpa qualquer. Disse que o caminhão precisava de manutenção. Tranquei a garagem. Desliguei o telefone. Passei 2 dias sem sair de casa. Mas a noite ainda caía. E quando ela caía, eu ouvia cascos, relinchos abafados, como choros longes, e risadas baixas, fêmeas, dentro da minha cabeça. Ela não queria me matar. Ela queria me transformar. Passei dias tentando fugir dela. Mas a verdade é que a estrada me chama. Não é metáfora, nem saudade da boleia. É uma presença viva, constante, sussurrando nos cantos da casa, nos ruídos do vento, nas paredes do silêncio. Maria me observava com o olhar de quem vê alguém se afundar em areia movediça. Tentava puxar conversa, trazer o mundo de volta. Mas eu estava longe. Parte de mim ainda dirigia naquele breu. Parte de mim ainda sentia o cheiro da terra queimada. Teve uma noite em que acordei sem saber como tinha ido parar no quintal. Estava descalço, os pés sujos de terra, parado em frente ao portão, encarando a estrada que passava ao longe. Chovia fino. Eu tremia. No dia seguinte, Maria foi embora com a filha dela. Disse que ia passar uns dias na casa da mãe. Na verdade, eu sabia, estava com medo. E tinha razão. Porque eu mesmo já não sabia até onde era eu. Até onde ainda era homem. O som dos cascos agora era constante. Mesmo de dia, mesmo com barulho, mesmo acordado. E não era mais só som. Comecei a ver rastros. Pegadas de cascos chamuscados no chão da cozinha. Marcas de ferradura na parede do corredor. Cinzas no tapete da sala. Cinzas que surgiam sozinhas. E uma noite, vi fumaça saindo da tomada da sala. A televisão ligou sozinha. Tela escura. E então, um som. Agudo. Um relincho, ou seria um grito? Não sei mais distinguir. Uma mulher, chorando. Uma mulher gritando. Uma mulher queimada. A imagem surgiu na TV. Não era um programa. Não era um filme. Era a estrada. A mesma estrada. A mesma curva. A mesma névoa. A mesma árvore que foi atingida pelo raio. Eu desliguei a TV. Mas a imagem continuava ali. Refletida na janela. No vidro do micro-ondas. Nos olhos do meu reflexo. Fui até a garagem. Abri o portão. O caminhão ainda estava lá. Coberto de folhas, lama ressecada, tempo. Mas o motor funcionou na primeira virada da chave. As luzes acenderam como se nunca tivessem sido desligadas. E então, o rádio chiou. E a voz voltou. Baixa, feminina, arranhada. Já que não veio, venha agora. O que se marca, se busca. Eu chorei. Não de medo. De exaustão. Porque entendi. Eu não tinha escolha. Naquela noite, sozinho, sem dizer nada a ninguém, peguei a estrada. Não pelo frete. Não pelo dinheiro. Mas porque ela estava me esperando. E eu precisava saber o que acontecia com quem é marcado. E escolhe, voltar. A chuva fina agora parecia vir em ondas, como se o céu chorasse comigo. A estrada de terra à minha frente se estendia como um convite, ou talvez como uma sentença. Cada curva parecia fechar o mundo ao meu redor. A mata se movia, respirava,
Parecia estar viva. Eu não sentia mais medo. Sentia apenas uma aceitação pesada, como se minha alma estivesse rendida antes mesmo de começar. O caminhão vibrava sob minhas mãos, os pneus afundando na lama, o motor roncando baixo, como um lamento distante. A névoa subia e descia em ondas, encobrindo e revelando pedaços da estrada que eu não queria ver. Árvores tortas, sombras sem rosto, silhuetas paradas. Foi na curva mais fechada, o lugar onde tudo começou, que eu a vi. A mula sem cabeça. Mais real do que nunca. O corpo em chama se contorcia sob o céu cinza, e o fogo que dela emanava era frio, um frio que queimava por dentro. Do pescoço aberto, um redemoinho de fumaça formava um vulto. Um rosto de mulher, distorcido em agonia e raiva, com olhos vazios que me perfuravam a alma. Ela relinchou, um som que era dor, raiva e lamento, tudo ao mesmo tempo. Eu não podia fugir. Meu corpo parou, minhas mãos afrouxaram o volante. Mas minha mente, minha essência, gritou. Não! Berrava por dentro. E foi então que ouvi outra coisa. Uma voz diferente. Uma voz minha, mas não completamente. Era o fogo, a fumaça, a estrada. Aceite. Seja parte. Seja eterno. A luta aconteceu sem barulho, sem movimentos visíveis. Só dentro de mim. A linha entre o homem e o monstro se apagava, se torcia, se misturava. Eu sabia que não venceria. Mas também sabia que poderia escolher. Olhei para trás, pelo retrovisor, e vi um caminhoneiro desconhecido se aproximando, olhos arregalados, rosto branco, cheio de medo. Ele passaria por aquela curva. E talvez também visse a mula. Eu sorri, um sorriso triste. E disse, por dentro, para aquele homem que ainda tinha tempo, não olhe para o mato. Porque quem olha para o mato, acaba vendo o que não devia. E assim, com o último relincho ecoando na névoa, a estrada me engoliu. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!